Neste vídeo traremos notícias e informações sobre a economia e política na Europa para você que é curioso ou quer investir, quer saber, ficar a par do que acontece aqui na Europa. Fique conosco porque será semanalmente que traremos informações neste tema, neste formato, uma pitada de acidez. Nesta semana traremos informações sobre inflação, ações do Banco Central, as ferramentas que estão sendo utilizadas e o euro digital. Então, venha comigo! Sejam todos bem-vindos ao Investimentos na Europa. Meu nome é Alex Gonçalves, investidor global. Aqui nós falamos sobre economia, mercado, empreendedorismo e investimentos. Se não é inscrito, inscreva-se, curta, fortalecer a nossa comunidade. Então, se você quer saber sobre os eventos econômicos na Europa, continue até o final. Após muito tempo, muitos indícios, problemas econômicos, inflação, finalmente o Banco Central usou o termo recessão, uma coisa que não estava no seu vocabulário, no qual ignorou por muito tempo, apesar dos indícios, e começou a usar esse termo, dizendo que no horizonte provavelmente está mais presente, está mais próximo da Europa. Nossa, que novidade. E anunciou subida de juros, como já vem fazendo ao longo do tempo, e continuará a aumentar a taxa de juros diretora para tentar controlar a inflação que eles tanto temem. E também ressaltou que a taxa de juros a 2% não acontece há 13 anos na Europa. E também mencionou o refinanciamento dos bancos, quando eles precisam buscar dinheiro aos bancos centrais de seus países, que esse refinanciamento vai ficar mais caro por causa da taxa de juros e, consequentemente, irá passar para os seus clientes. Bom, até agora, nada de muito surpreendente que foi dito, o que acontece todas as vezes em todas as crises e o que eles sempre fazem, mesmo nós sabendo que eles que causam as crises. Mas tudo bem, vamos continuar. Então eles continuam reforçando e afirmando a questão da subida da taxa de juros, porque o objetivo do Banco Central é a estabilidade de preços. O foco e o mandato do Banco Central é principalmente a estabilidade de preços. Então, como a inflação está subindo, galopando aqui na Europa, e uma das ferramentas que eles têm é a taxa de juros, eles vão utilizar para conseguir alcançar esse objetivo, mesmo que isso cause uma recessão. Engraçado que, indiferente de usar a taxa de juros ou não, vai haver recessão de qualquer jeito, porque os dois vão trazer instabilidade, tanto a inflação como a taxa de juros. E o Banco Central Europeu continua reafirmando que vai subir a taxa de juros o quanto for necessário para combater a inflação, por mais que já está em 2%, há uma previsão no qual eles vão acompanhar reunião a reunião para avaliar os dados e pode chegar a 3% em 2023. Então você, investidor, fique de olho. A taxa de juros a 3% na Europa seja algo interessante para você. Então a inflação na zona do euro chegou a mais de 10% em outubro, em torno de 10,7% de inflação. E o Banco Central Europeu estima que isso pode permanecer até 2024. E quanto mais tempo a inflação ficar, maior o medo e maior a chance dela ficar enraizada na economia. É que na verdade vai ficar mesmo, não importa o que eles façam. Então o Banco Central Europeu vai utilizar todas as suas ferramentas para poder controlar a inflação, qual é o seu objetivo. Só que já há críticas de pessoas especialistas, da mídia, de que a caixa de ferramenta do Banco Central Europeu está vazia, porque não tem muito o que fazer além da taxa de juros. Ferramentas ficam limitadas para desacelerar a escalada de preços que está acontecendo no momento, mas tem uma outra ferramenta que eles vão mencionar mais à frente, que é muito interessante. Alguns economistas já estão se manifestando em relação à subida de juros, à inflação que está acontecendo, e um economista menciona que a inflação está desancorando das expectativas da inflação de longo prazo. Ele estima que o Banco Central vai aumentar a taxa de juros até 4% para conseguir controlar de fato a inflação que está na Europa, porque ele não vê muita alternativa em relação a isso. E como dissemos, a maior ferramenta do Banco Central é a taxa de juros, e aqui eles colocam que a ferramenta principal são a taxa de juros. Neste caso, uma subida da taxa de juros para reduzir o consumo e o investimento. Então percebemos que a intenção, na verdade, como controlar é desincentivar o consumo, o investimento, é desacelerar a economia para conseguir estabilizar a inflação e a economia. Genial. Uma outra ferramenta, uma das mais interessantes que passou desapercebido por muita gente, é o TLTRO3. Então você percebe que é o terceiro pacote que eles fazem de compra de ativos no mercado para gerar liquidez, colocar dinheiro na economia para gerar liquidez para os bancos e assim incentivar a economia. E isso eles fizeram até um pouco antes da pandemia, intensificar durante a pandemia, e agora que vieram os resultados estão retirando isso porque não tinha prazo e ia fazer com que era necessário. Acho que o balanço dele estava em torno de 4 trilhões ou 3 trilhões e meio de euros, e agora eles vão parar de fazer compra de ativos no mercado para não gerar mais liquidez e consequentemente gerar mais inflação. E também, eu me esqueci, esse
esse programa também comprava dívidas do governo, dá mais dinheiro ao governo para poder fazer seus programas durante a pandemia. E aí vemos o resultado. Aqui nós temos o dado oficial de quanto de ativo que o Banco Central Europeu comprou e que tem no seu balanço. O BCE comprou dívida pública e privada que elevou o balanço para 4 trilhões e 937 bilhões de euros no final de setembro. Então, até setembro, eles compraram tudo isso, esse valor, em dívida pública e privada, e colocando todo esse dinheiro na economia e, consequentemente, isso causou toda essa inflação. Porque é um pouco de dinheiro, né? Agora, no início de 2023, a Comissão da União Europeia apresentará o projeto para a digitalização do euro. A União Europeia não quer ficar atrás de outros países em relação à corrida das moedas digitais. Então, a Comissão Europeia, ela quer fazer essa regulamentação, criar as bases legais para isso, e que é uma decisão dessa magnitude, tem muita responsabilidade, tem que ser transparente, tem que ser um processo aberto e democrático para que todos, lembre dessa palavra, todos possam contribuir para a discussão, e que precisa ser uma proposta legislativa para sustentar o potencial do euro digital. E essa criação, a este nível, deve regular os seus aspectos essenciais. Então, estou começando a elaborar as bases para poder fazer o euro digital. Agora começaremos a ver alguns aspectos mais profundos um pouco do euro digital, como eles pretendem colocar isso, e vamos dar uma olhada nisso. Então, eles querem que uma economia que funcione para as pessoas, que uma vez apresentada, deverá acontecer na primeira metade de 2023, como foi dito, e a proposta será negociada pelo Parlamento Europeu e pelos Estados-membros e os colegisladores. Então, você pode ver que aqui é para todos, só que quem decide como seria democrático e aberto, mas são somente os legisladores que decidirão como funcionará isso. Então, eles que têm mais competências, são mais capazes, então eles que vão detalhar da forma a moeda digital, o euro. E vou trazer mais essa última declaração, a notícia é bem grande, vou deixar todos os links na descrição, mas esse daqui para vocês perceberem como que é feito a democratização e a abertura para todos participarem da construção do euro digital. Então eles dizem que eles não podem dar o luxo de errar, porque a emissão da moeda digital terá consequências profundas e sistêmicas que afetará bancos, comerciantes, empresas e todas as pessoas, todas as pessoas que participam do quê? Dos mercados financeiros, e tem potencial de alterar o funcionamento e a estabilidade do nosso sistema financeiro. Então você pode perceber que as pessoas são pessoas bem específicas, bem selecionadas, e as outras pessoas comuns não tem tanta participação em voz, como foi mencionado no começo, que terá que ser aberto e democrático. Então, estão aí as propostas serão feitas ao euro digital, quem fará e o que afetará. Agora que nós sabemos mais sobre isso, vamos acompanhar o desenrolar desse projeto, dessa legislação, para ver como vai impactar a nossa vida. Provavelmente continuar normal, mas essa democratização, participação coletiva é bem restrita. Agora você está mais a par da situação da Europa, questões econômicas e políticas que acontece aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa um like para entender que você gostou disso. Deixe seu comentário de ideias da produção, dos assuntos, para que possamos melhorar, que queremos fazer um quadro semanalmente sobre este tema de economia e política na Europa. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado por estar conosco, por apoiar esse projeto. Não se esqueça de se inscrever no canal para nós continuarmos e vamos dominar o mundo.